Já dizia um grande pensador contemporâneo brasileiro conhecido como Xande de Pilares: todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. E não poderia ser diferente com os nossos friends favoritos, né? Esse elenco de 6 amigos maravilhosos que são realmente muito amigos, mas que têm os seus defeitos sim, cometem os seus erros sim, como qualquer ser humano, e hoje eu vou listar os piores deles pra mim de cada um dos personagens. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e eu queria esclarecer uma coisinha. Eu sou fã de Friends, tá, gente? Olha aqui, ó. Olha aqui, quadro, boneco, quadro e livro e um monte de coisa, porque parece que vocês não me conhecem, talvez algumas pessoas não me conheçam, estejam me vendo pela primeira vez realmente. É porque essa semana, que é a semana de Friends que tá rolando aqui no canal, pra gente comemorar os 30 anos da série, eu publiquei um vídeo na segunda-feira falando de alguns defeitos da série. E, mano, as pessoas parecem que desaprenderam não só a ler e interpretar texto, mas a parar de interpretar falas também, né? Porque eu deixei bem claro várias vezes, fui repetitivo no meu vídeo, quando eu disse, não estamos julgando, não é pra condenar Friends, é contexto. Eu expliquei várias vezes, e mesmo assim a galera no comentário, mas não pode julgar, mas não sei, mas eu não tava julgando, Jesus Cristo. E hoje é igual, então eu vou frisar aqui de novo, presta bastante atenção no que eu vou falar no começo desse vídeo. São só comentários, são só observações, eu não amo Friends menos por isso, muito pelo contrário. Principalmente nesse vídeo de hoje, que eu vou listar os piores erros, as piores decisões, sabe, os piores vacilos que os personagens tiveram, significa que eles são humanos e que eles erram também. Não tem aquele queridinho da série. Tem um que erra menos e tem alguns que erram mais, é claro. Mas ainda assim todos eles erram, todos eles cometem os seus erros, eles são seres humanos e é isso que torna tão legal e tão prazeroso assistir Friends. Então, pro vídeo de hoje, que é o terceiro da semana, que era pra ter saído ontem, na quarta-feira, mas eu tive problema de enxaqueca, foi um dia muito complicado pra mim, não deu, então desculpem pela falha. Então os próximos vídeos vão ser hoje, quinta, sexta e sábado, tá bom? E domingo a gente vai ter a live, aquela live especial às 5 horas da tarde, eu e 5 outros convidados, já anunciei 2, hoje eu vou anunciar mais um pra gente poder bater esse papo sobre Friends, eu espero você lá nessa live também, fechou? E agora eu vou listar aqui os principais erros e vacilos que os personagens já cometeram, pelo menos no meu ponto de vista. Provavelmente eu esqueci alguma coisa, mesmo que eu esteja maratonando a série de novo, mas com certeza eu vou ter esquecido alguns aí, e aí vocês vão complementando nos comentários, fechou? Eu vou começar com o personagem que menos errou na série, né? É o que eu passo pano e o que eu sempre falo, ele é a personificação da série Friends, é isso que significa ser um amigo, e eu tive que me esforçar para encontrar os erros dele, e são bem pouquinhos. E é claro que eu estou falando do nosso Joey Tribbiani. O Joey cometeu apenas 5 erros que eu lembro e identifiquei durante a série. O principal deles não é um erro necessariamente, mas é um erro contínuo ao longo da série, que é o fato de ele ser mulherengo e usar as mulheres como objeto, né? Então ele usava as mulheres, descartava, isso acontecia o tempo todo, e pode ser um dos seus principais defeitos. Mas falando dos erros mesmo de atitude, a gente teve um momento que ele deixou o Ben no ônibus, né, pra conversar ali com 2 mulheres, ele e o Chandler, inclusive, então esse erro também vai estar na lista do Chandler. A Rachel já falou uma vez que ele recusou dar uva pra Emma, né, naquele episódio do Joey Doesn't Share Food, né, que ele não divide comida, ele recusou uva pra Emma, né, olha o nível de egoísmo, porém, ele não tá totalmente errado, porque não se dá uva pra crianças, porque ela pode engasgar. Joey doesn't share food! Tá, então tem que tomar certo cuidado. Então, ao ser egoísta, de repente ele até salvou a vida dela. E a gente sabe que o Joey tem o Hugsy, né, mas ele também já confessou que ele roubou esse Hugsy de uma criança, né, então isso não foi muito legal, né, Joey? Vamos lá. E por último, que talvez tenha sido o seu pior erro, foi quando ele namorou a Ginger e ela não tinha uma das pernas, ela usava uma prótese e o Joey, no momento que ele tava namorando com ela, né, estavam ficando ali, ele jogou a prótese de perna dela no fogo, na fogueira, e saiu correndo. Então, tipo, ele poderia ter falado, ó, me desesperei, foi sem querer e tal, mas não, ele ainda saiu correndo, deixando o prejuízo todo pra ela. Então, esse foi o pior erro do Joey. E é só isso. E, mano, eu me esforcei pra encontrar erros do Joey. O cara não erra. Os outros erros que ele tem, tipo, a casa inteira, o apartamento inteiro foi roubado. Mano, foi alguém que se aproveitou da inocência dele, tá ligado? Porque ele tava querendo vender o móvel que ele fez e tal. Então, as outras coisas foi mais uma ingenuidade ou alguém que se aproveitou do que um erro dele mesmo. Sabe, como esses que eu citei aqui. Então o Joey, pra mim, eu passo pano mesmo, porque ele quase não erra. Diferente da nossa Phoebe Buffay, né, que é uma pessoa incrível, é maravilhosa, rainha de tudo,
mas que ela comete alguns erros bem chatinhos que incomodam bastante, principalmente em relação a Mônica e ao Chandler, e vocês vão ver que eu tô certo. Antes de chegar nessa parte, eu vou falar alguns outros erros, como por exemplo, teve um episódio que ela tava massageando um dos clientes ali e ela mordeu ele na bunda enquanto massageava ele, e isso é um assédio muito grave, mano. Imagina o contrário, imagina um cara tá massageando uma mulher e ele vai lá e morde a bunda dela. Ela também fingiu ser uma das mães do Ben pra ir na escola dele, se passar por uma das mães e conseguir ingressos pro show lá do Sting que ela queria. Não foi legal também, né? E falsidade ideológica, a gente aprendeu com o Dwight lá em The Office, que milhares de pessoas sofrem com isso todos os anos. Uma das atitudes que eu mais repudio da Phoebe também foi quando ela tentou impedir o casamento do irmão dela, né, do Frank, com a Alice, só por causa da diferença de idade. Eu entendo que ela tinha essa preocupação, mas ela interferiu diretamente, foi lá, falou com a Alice, deixou o irmão dela sofrendo. Ainda bem que no final deu tudo certo, mas ela não tinha o direito de fazer isso que ela fez. Agora, uma atitude muito mesquinha também que ela teve foi quando ela tentou tocar violão lá no restaurante da Mônica, falando que ela queria levar uma classe, queria entreter o pessoal que tava na fila do lado de fora, mas a Mônica, tentou falar com um jeitinho ali, falou, pô, melhor não e tal, não sei o que, tentou pisar em ovos ali com ela, ela achou ruim e ela começou a ir lá de propósito pra espantar os clientes, falando mal da comida do restaurante, e mano, isso não se faz, tinha que saber aceitar a crítica, tinha que saber que ali não era o lugar dela e tudo bem também, e ela tinha até o direito de ficar magoada com a Mônica, mas não de atrapalhar o negócio e a carreira da Mônica ali, que podia até, se descobrissem que foi culpa da Mônica, ela podia até ser demitida de repente, então assim, não devia ter feito isso. Agora as atitudes em relação ao Chandler e a Mônica. Ela vive diminuindo o Chandler, colocando ele ou como gay, ou como alguém feio, ou como alguém não namorável, sabe? Tanto é que tem até o episódio que eles estão planejando o casamento, que ela fala, nossa, agora um Chandler rico e um Chandler que se impõe, finalmente um Chandler que eu encararia. E até na música que ela tava planejando cantar no casamento deles dois, um dos versos ali é que ia chegar no meio da música e ela falar que agora acredita que provavelmente ele não seja gay. Então ela tá o tempo todo insinuando essas coisas sobre o Chandler. First time I met Chandler, I thought he was gay. Depois que eles casaram, ela também revelou que a Mônica teve uma despedida de solteiro escondida, que não foi uma atitude legal da Mônica, a gente já vai falar sobre isso, mas ainda assim era um segredo que ela tinha que ter guardado da amiga dela, e ela não guardou, ela revelou na frente do Chandler. Não só que ela teve uma despedida de solteiro, como teve um stripper e como ela arrancou a roupa do stripper com os dentes, né? Não foi legal, nada disso da Mônica. Mas a Phoebe não deveria ter contado, não tava no lugar dela de contar uma coisa dessa, até porque ela não contou em prol do Chandler, né? Ela simplesmente soltou no meio de todo mundo um segredo que ela devia ter guardado. Ela faz isso em um outro momento também, quando a Mônica disse que tinha jantado com o Richard, né? Uns tempos antes ali de ir pra Las Vegas. E ela ia contar aquilo pro Chandler. Ela só não queria contar naquele momento, porque eles estavam indo comemorar um ano de aniversário de relacionamento que eles estavam juntos, e aí ela queria deixar pra depois, pra não estragar o clima. Só que a Phoebe foi lá e acabou soltando. Foi sem querer? Foi, mas pô, dá uma perguntada antes, né? Não foi legal, ela causou uma treta ali entre eles dois que até demorou pra ser resolvida. Assim como um tempo depois, enquanto eles já estavam juntos, né, que eles estavam vendo o que o Joey poderia falar no casamento ali deles dois, ela contou ali que a Mônica, na verdade, queria ter dormido com o Joey naquele dia em Londres e não com o Chandler. Também não foi uma atitude legal dela revelar uma coisa dessa. E o pior de todos, a pior coisa que ela fez em relação ao Chandler e a Mônica foi ter encontrado a alma gêmea da Mônica. E não só isso, mas tipo, ter levado ele até a Mônica e ter incentivado eles ficarem conversando e tal, e falando que ia encontrar outra pessoa pro Chandler. Mano, totalmente desagradável ela ter feito uma coisa dessa. Eu fico muito desconfortável no lugar do Chandler nesse episódio, mano. Muito desconfortável mesmo. A Phoebe vacilou feio nessa. Mas, como eu disse, não estou criticando a personagem, estou criticando algumas atitudes. A personagem é maravilhosa, assim como todos os outros. Todos eles cometeram erros. Ninguém aqui tá passível de sair como o coitadinho. Alguns sofreram enquanto outros tiveram atitudes erradas e vice-versa. Isso foi acontecendo porque é assim que funciona esse negócio chamado vida, né? Só pra vocês terem uma ideia, até o nosso Chandler, né, que é o engraçado, que é o que sempre sofre bastante, mas ele também cometeu alguns erros, alguns leves e outros não tão leves assim ao longo das 10 temporadas. Começando pelo fato de que ele também deixou o Ben no ônibus, né, junto com o Joey, então já falamos sobre isso. Quando o Joey deu um bracelete pra ele de presente ali, como um agradecimento, né, achando que seria uma coisa muito legal, ele tinha o direito de não gostar, mas ele ficou zombando dessa pulseira o tempo todo. Não foi legal ele ter feito isso. Ele é extremamente chato com o Joey quando eles vão pra Londres, o Joey todo empolgado, que eles estavam viajando e tal, e o Chandler ficou com a cara fechada, mano, eles estavam viajando, estavam num lugar diferente, que custa, sabe, viver um pouquinho aquele momento, mas ele foi extremamente insuportável com o Joey, e eu não gosto dessa atitude dele. Lá mais pro final da série tem um momento ali que ele tá procurando alguém
pra divulgar um dos trabalhos dele, e o Joey dá uma fita pra ele mostrando os trabalhos pra, mano, leva lá pros seus chefes, vê se de repente eu encaixo no papel e tal. Mano, o que que custa? O que que custa ele ter levado? Ele queria ser levado a sério, isso aqui, mas pô, fala, ó, eu tenho um amigo que é ator, ele pediu pra eu trazer essa fita, tá ligado? Ou, como o Joey falou, fala que não vai levar, mano, não precisava ter mentido sobre isso, tá ligado? Então ele não só não levou e menosprezou o trabalho do amigo dele, como ainda mentiu na cara dura, sabe? Não foi legal. Outra atitude muito ruim que o Chandler teve foi quando ele bebeu demais e ficou com uma das irmãs do Joey. E até aí, tudo bem, acontece, ele tava num momento mal, tinha acabado de terminar com a Janice, tava sofrendo, por isso que ele bebeu muito. Mas ele não só não lembrava de qual irmã, como ele não contou pro Joey que não lembrava e foi tentando enrolar sobre isso, quando era só ele ter aberto o jogo desde o início, sabe? Então, também foi uma atitude muito ruim que magoou o melhor amigo dele. Falando em magoar o melhor amigo dele, ele magoou o Joey várias vezes, não só dessa vez, né? Teve uma outra vez também que o Joey tava indo pra Las Vegas, né, pra estrelar um filme pela primeira vez, que poderia ser sua grande chance, e mesmo que tivesse na cara de que não era, o Chandler não podia ter falado isso pra ele. O Chandler tinha que ter sido um pouco mais, sabe, apoiador ali de tudo aquilo que estava acontecendo, porque o Joey estava extremamente empolgado, tá ligado? Então, né, às vezes a gente tem que medir nossas palavras, porque acaba desanimando e desmotivando as pessoas ao nosso redor. E o que dizer daquele dia também, naquele flashback, por mais que ele fosse muito novo, né, mas ainda assim foi uma atitude errada quando ele chamou a Mônica de gorda. Não chamou na cara dela, apesar de ter insinuado, né, quando eles se conheceram ali, ela falou, eu sou a irmãzinha do Ross, aí ele fala, não, beleza. Então já é uma pequena zoeira ali, mas depois ele acaba chamando ela de gorda pelas costas, o que não foi legal e que mexeu muito com a autoestima da Mônica e mexe até hoje, né? No, it's not that. I just don't want to be stuck here all night with your fat sister. Hey. E uma das atitudes mais mesquinhas que o Chandler já teve foi naquele quando ele tava trabalhando com um cara chamado Bob, que sempre chamava ele de Toby, lembra disso? E aí na vergonha ou na preguiça ou sei lá o que, de corrigir o cara que tava errando o seu nome, ele impediu o cara de ser promovido. Ele atrapalhou a carreira de uma pessoa só porque o cara chamava ele com o nome errado e ele não tinha coragem de corrigir. Isso foi muito egoísta da parte do Chandler. E eu acho que as duas piores atitudes que o Chandler já teve nessas 10 temporadas foi ele ter ficado com a Cat, né, a namorada do Joey, enquanto ela tava com ele, sendo que era só ele ter aberto o jogo com o Joey. Eu precisava ter falado na intenção de o Joey liberar a menina pra ficar com ele, mas tipo de, pô, Joey, eu tô sofrendo aqui porque eu tô gostando da menina que você tá namorando. Igual o Joey fez com o Ross, né? O Joey fez isso com o Ross, foi lá e contou. Tudo bem que era Rachel, é uma outra história, mas ainda assim, o Chandler tinha que ter aberto o jogo pro melhor amigo dele, mas não, ele foi lá, deixou as coisas piorarem a ponto de ele não conseguir segurar, foi lá e ficou com a Cat. E não foi só um beijinho sem querer não, porque ela saiu, depois bateu na porta, voltou, eles se beijaram e deram um maior beijão de novo. Então assim, foi consciente o que ele fez. Tão consciente quanto o que ele fez com a Nina, que trabalhava com ele, né? A Nina, não sei se vocês vão lembrar, mas ali na primeira temporada ainda, é uma mulher que ele tinha que demitir, só que porque ela era muito linda, ele ficou sem jeito de demitir ela, pelo contrário, começou a ficar com ela, e pra não demitir, pra justificar porque que ele não demitiu, começou a espalhar pra todo mundo que ela tinha problemas mentais, que ela era doida e não sei o que. Mano, acabou com a reputação dela, sendo que era só ele ter feito o trabalho dele. Isso pra mim foi o pior erro que ele já cometeu, mano. Ele não devia ter feito isso. E chegando aqui na metade desse vídeo, pelo menos na metade dos personagens, né, faltam mais 3, eu quero deixar bem claro que são só comentários, tá? São só observações. Foi eles que erraram, eu estou só comentando aqui. Mas amanhã eu vou fazer um vídeo das melhores atitudes que eles tiveram pra dar uma equilibrada, tá bom? Então não percam o vídeo de amanhã. Por isso que é importante você se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho das notificações, porque amanhã vamos dar aquela amenizada e mostrar que eles acertaram muito mais do que erraram. Essas atitudes que eles erraram, a maioria delas ainda são brandas, mas as atitudes legais que eles tiveram são muito superiores e compensa demais esses erros deles. Já se inscreveu e ativou o sininho aqui embaixo? Tem muito vídeo de Friends aqui ainda e domingo vai ter a live, não esquece, hein? Vamos lá então, agora já que a gente falou do Chandler, vamos falar da Mônica. A Mônica, a maioria dos erros e gafes que ela comete é mentindo para as pessoas ou fingindo ou omitindo alguma coisa. Por exemplo, ela não queria ser massageada pela Phoebe porque ela ficava sem graça e em vez de falar alguma coisa, ela mentia descaradamente pra Phoebe e era massageada por outra pessoa. Ela falava que odiava massagem. Quando o Chandler conseguiu uma diarista para limpar a casa, ela começou a desconfiar dessa diarista, suspeitando de ela estar roubando as coisas dentro de casa, sendo que era só ela checar, dar uma olhada, ela estava usando uma das roupas, né, o sutiã que ela falou que a mulher estava roubando, fora que ela assediou a diarista, colocando a cabeça ali no meio das pernas, fazendo todas aquelas coisas, fazendo o Chandler assediar junto, pedindo para ela tirar a blusa ali no meio. Então assim, tinha um jeito mais fácil de ter lidado com isso, né? E aí a gente volta para aquilo que eu tinha falado com a Phoebe, né? Ela fez uma despedida de
solteira escondida do Chandler, não só pelo fato de ter escondido, mas porque eles já tinham combinado que não era pra fazer, e ela foi contra isso, então ela quebrou um pacto que eles tinham feito, ela fez escondido, contratou stripper, não foi ela que contratou, mas enfim, tinha stripper lá, e ela ainda tirou a roupa do cara com os dentes. Então assim, pô, Mônica, né? Calma aí. Naquele episódio que todo mundo decidiu juntar o dinheiro e comprar vários bilhetes da loteria, o que ela fez? Comprou vários bilhetes só pra ela e pro Chandler e escondeu na roupa, escondeu na blusa, escondeu na bota, tudo aquilo pra ganhar o dinheiro só pra ela, caso ela tivesse essa chance, sendo que todo mundo tinha feito um pacto ali, mais uma vez ela quebrando um pacto entre as pessoas, porque ela foi egoísta. Falando em egoísmo, né, teve também o casamento da prima dela, que tava casando com um cara que ela já ficou, né, quando era mais nova, só que ela não sabia disso, e aí por ela não ter sido convidada, ela se forçou aí no casamento só pra estragar o casamento da prima dela, só porque não foi convidada, mano. This is her wedding. Happiest day of her life. We'll see. Pô, que atitude ruim, né? Pura crueldade, puro suco da crueldade de uma pessoa ruim e egoísta fazer uma coisa dessa. E vocês percebem que ela vai de um vestido meio, não é branco, né? Mas é um off-white, um creme ali, mas que é uma cor às vezes usada pra casar, né? Algumas pessoas casam com essa cor. E tem uma cena deletada de Friends, né? No corte que a gente vê aí na Max e que via na Netflix também, mas no episódio completo tem uma cena que mostra a Mônica falando com a Phoebe, ela pergunta, fala, será que pega mal e, né, é ruim ir de branco num casamento de uma outra pessoa? A Phoebe fala, não, com certeza, isso é muito ruim. Ela, ótimo, perfeito. Do you think that it's inappropriate to wear a white lacy dress to a wedding? Yes. Excellent. Então assim, ela foi com uma cor pra ir o mais parecido possível com o vestido da noiva pra estragar o casamento, tá ligado? E por último, uma atitude não muito legal que ela teve, que eu entendo as motivações, mas que ainda assim não deixa de ser uma atitude ruim, foi quando ela mentiu sobre quem ela era pra conseguir adotar um filho ou uma filha, né? Quando eles conheceram a Erika, achava que ela era uma reverenda, né, de igreja e que o Chandler era um médico, e aí num lapso ali os dois meio que não sabiam o que fazer e falou, né, e seguiram com a conversa. Só que depois ela continuou reforçando isso e querendo convencer o Chandler a continuar mentindo pra Erika pra conseguirem o bebê. E eu entendo que ela até fala, pô, a gente não sabe quando é que vai ser chamado de novo e tal, a gente vai ser ótimos pais. Mas, mano, é aquilo que o Chandler falou, né? A Erika merecia saber pra quem que tava indo o filho dela. E ela queria continuar mentindo sobre isso. Então, é uma atitude questionável, entendemos as motivações, mas não deveria ter sido feito dessa forma. Ainda bem que no final deu tudo certo. E até tem algumas outras coisas aí, como por exemplo, eu fui dando uma pesquisada aí, tem algumas pessoas que não gostam de quando ela vai procurar o Richard, né, depois que o Chandler tá despistando ela pra pedir ela em casamento, não sei o que, ela vai procurar o Richard, mas é muito um turbilhão emocional, passou muita coisa na cabeça dela, ela não fez nada necessariamente errado, né, ela agiu ali por impulso, mas não aconteceu absolutamente nada, ela saiu pra pensar, pra conversar com o Chandler, né, então ainda assim não coloco isso como uma atitude ruim não, mas eu sei que algumas pessoas podem achar que foi. E agora, vamos para ele, o cara mais odiado de Friends, e com uma certa razão vocês vão ver agora, porque é o que mais cometeu erros dentro da série. Olha a listinha gigante que eu tenho aqui, que esse roteiro eu fiz no papel, e mano, muitos erros o Ross cometeu ao longo dessas 10 temporadas, muito por ele ser mimado, pela forma que ele foi criada, ele era assim machista, ele era, né, tinha os seus preconceitos ali em alguns outros âmbitos também, então ele foi cometendo vários erros em cima disso. Como por exemplo, quando ele foi pego fumando maconha no quarto dele quando ele era adolescente, jogou a culpa no melhor amigo e deixou ele ser culpado todos esses anos por conta disso. E mesmo quando já era adulto e tudo isso já passou, ele ainda relutou muito em contar a verdade, mesmo com aquilo afetando a vida da irmã dele. What's the matter with him? I think he's stoned again. Ele ficou com a Charlie lá nas últimas temporadas sem contar com o Joey, sabe? Ele tava querendo ficar com a Charlie mó tempão e tal. Quando soube que os dois tinham terminado, porque ela tava namorando com o Joey, na mesma hora ele deu em cima dela e eles acabaram ficando juntos. E aí ele até para e fala, não, né, o Joey é meu melhor amigo e tal, mas ele não vai ligar pra isso e continua ficando com ela. E aí só depois que ele decide ir atrás do Joey, mas tipo, mano, tá ligado? Ele tinha que ter pensado na amizade assim como o Joey fez. A Rachel veio pra ficar com ele, falou que gostava dele, mesmo ele ainda gostando dela, ele falou, não, eu não posso fazer isso com meu amigo, eu preciso no mínimo conversar com o Ross antes, a gente não pode fazer uma coisa dessa. E aí foi atrás do Ross, e aí viu ele beijando a Charlie e acabou falando, se o Ross não liga, então vamos seguir em frente.
mas não foi legal o Ross ter feito isso. Uma outra atitude muito mesquinha que o Ross teve foi quando o Chandler e a Mônica estavam indo morar juntos e a Rachel ia morar com o Ross. Mas quando o Ross percebeu que talvez isso não fosse uma boa ideia e que poderia atrapalhar a relação dele com a Rachel, né, de ela ficar com outro cara e tal, e não seria muito legal pra ele, por conta disso, ele foi lá e tentou desencorajar a Mônica e o Chandler de ficarem juntos, de morarem juntos, né? Tudo pra que não afetasse a vida dele, que não tinha absolutamente nada a ver com essa decisão. Um erro clássico e óbvio que ele cometeu foi quando trocou o nome da Emily no dia do casamento, né, falando Rachel em vez de Emily. E sim, o Ross traiu. É difícil, né, mas eu tenho que admitir que o Ross traiu, não a Rachel. Mas o Ross traiu a Julie e a Bonnie, né, as duas namoradas que ele teve, e as duas ele acabou traindo com a Rachel, né? A Julie foi um pouco antes deles terminarem, ali no dia que ele descobriu que a Rachel gostava dele, então ele foi lá e ficou com ela antes de terminar com a Julie, e com a Bonnie a mesma coisa. Quando percebeu que a Rachel queria voltar com ele, acabaram se beijando e só depois ele foi terminar com a Bonnie. Então sim, o Ross traiu, mas nunca a Rachel, só a Bonnie e a Julie. E como todo mundo sabe, o Ross tem os preconceitos dele, e isso fez com que ele demitisse o Sandy, né, aquele babá-homem, só porque ele achava muito ruim um homem ser tão sensível daquele jeito. O Sandy tratava mal bem a filha dele, sabe, fazia tudo bonitinho, seria ali um babá perfeito, mas por conta do preconceito do Ross por um homem sensível, ele acabou demitindo o Sandy por causa disso. E ainda falando sobre os preconceitos do Ross, ele também não queria deixar o Ben brincar de Barbie, porque, sei lá, na cabeça dele o Ben viraria gay, né, por causa disso, e que também não faz sentido nenhum, porque ninguém vira gay, e mesmo que virasse, qual que seria o problema também? Mas aí engloba vários preconceitos um atrás do outro, pro filho dele não brincar com uma boneca. What's my boy doing with the Barbie? Ele também é extremamente intolerante com as crenças da Phoebe, por mais que ele não concorde, tem toda a sua questão da evolução ali, não sei o quê, mas quando a Phoebe acreditava que o espírito da mãe dela entrou em um gato, por mais absurdo que isso pareça pra ele tinha que ficar na dele, mano, não tinha nada a ver com isso, sabe? E aí ele se estressou com a Phoebe falando, esse é um gato, não é a sua mãe, começou a falar um monte de coisa e tomou uma comida de rabo da Phoebe falando, quantos pais você já perdeu? Nossa, aquilo ali destruiu ele na mesma hora e com razão, mas ele não deveria agir daquele jeito com a Phoebe e não foi a primeira vez. Ele foi um péssimo namorado pra Mona também, né, que foi uma menina incrível com ele em vários momentos, foi extremamente compreensiva com vários erros que ele foi cometendo no longo da relação e mesmo assim ele era um péssimo namorado pra ela. Muito pior do que ele foi pra Rachel, né? Ele teve um erro muito grotesco com a Rachel, mas ele foi um bom namorado pra ela e nunca foi assim pra Mona. Cometeu vários erros seguidos, ela até demorou pra terminar com ele. E aí tem um outro erro que ele já cometeu, agora eu vou começar a falar alguns erros em relação a Rachel. Mas teve esse primeiro erro que eu vou comentar, eu não considero como um erro, mas a série considerou, então eu coloquei, que foi quando ele fez uma lista de prós e contras de com quem ele ficaria, né? Com a Rachel ou com a Julie. A série coloca isso como se fosse uma coisa terrível, mas isso acontece várias vezes depois ao longo da série. Alguns outros personagens continuam fazendo prós e contras e, tipo, ninguém fala nada, então eu não acho isso necessariamente um erro. Mas ele cometeu muitos outros, como por exemplo, ele não respeitava o espaço da Rachel, o espaço profissional dela, né, invadiu o trabalho dela. Imagina se ele numa apresentação, numa palestra, a Rachel entrasse com um piquenique, fazendo fogos, fazendo barulho, atrapalhando a apresentação, o quanto ele não ficaria puto. Por que ele fez com a Rachel então? Não foi legal, ele não respeitava o espaço dela nunca. Além dos ciúmes excessivos que ele tinha com ela o tempo todo, principalmente em relação ao Mark, mas em vários outros momentos também. Ele era muito ciumento, o ciúme não é problema, mas o excesso do ciúme que ele tinha com ela é bizarro e surreal. Talvez proveniente do término do casamento dele com a Carol, né, que elas até comentam sobre isso em algum momento da série, mas não importa, ele que tinha que resolver os problemas dele, a Rachel não tinha nada a ver com isso. E, claro, ele ficou com a garota lá da Xerox, né, que não foi traição, gente. Pô, quantas vezes eu vou ter que falar sobre isso? Não foi traição, eles tinham terminado. Ele fala que eles tinham terminado quando ele vai contra o Joey e o Chandler. Yeah, a little change of plans. We're gonna break up instead. A Rachel na manhã seguinte fala pra Mônica, a gente não jantou, a gente terminou em vez disso. No, we kind of broke up instead. Depois a Rachel fala, eu posso ser sua namorada de novo? Can I be your girlfriend again? Yes, you can very much. Tem vários indícios que mostram que eles sim, terminaram, não foi traição. Mas não exime o Ross da culpa, foi um erro muito grotesco, ele não deveria ter ficado com outra em tão pouco tempo. Eu entendo por que aconteceu, né, por causa da ligação, o Mark tava lá, aconteceu várias outras coisas, eu não vou citar muito isso agora, posso fazer isso para outro vídeo. Então foi um erro ali que até daria pra passar pano, se na manhã seguinte ele não tentasse esconder isso a todo custo. Foi ideia do Joe e do Chandler, não interessa, foi ele que cometeu esse erro, ele que ficou tentando esconder. Se ele queria ter contado pra ela, ele deveria ter ido lá e contado e pronto.
sabe? Mas não fez isso, escondeu e traiu a confiança da Rachel quando ele fez isso. E por conta disso, um grande erro. Talvez o maior que ele já cometeu com a Rachel. E eu digo talvez porque ele também cometeu um grande outro erro depois que eles se casaram em Las Vegas. E aí era pra ele ter feito uma anulação ali, falou pra ela que fez, mas não fez. Continuaram casados escondidos, né? Ele não contou a verdade pra Rachel e, mano, isso é bizarro, porque assim, mexe com a vida completamente da Rachel. E se a Rachel não descobre? Eles iam ficar casados quanto tempo? Tipo, 3 anos. Aí ela conhece outro cara e ia se casar, não pode, Rachel, você já é casada, já pensou? Tá ligado? Então, mano, não se faz uma coisa dessa, né? Deve ser até crime uma coisa assim. Então eu não sei mensurar aqui qual desses dois foi pior. Me conta aqui nos comentários o que você acha que foi pior. Enquanto isso, ainda teve outros erros que ele cometeu com ela, quando ele foi muito egoísta lá depois que eles terminaram, a Rachel foi de boa ali, devolveu as coisas dele, os pertences dele, e ele ficou pedindo a camiseta lá, que ele nem usava, que nem servia nele, que é um momento clássico extremamente engraçado, mas que ainda assim foi uma atitude egoísta dele. Mas depois ele consertou e devolveu. E por último, eu acho que pra mim é o pior erro aqui que o Ross já cometeu e que não tem nada a ver com a Rachel, foi quando ele montou um próprio funeral falso pra saber quem sentiria a falta dele. Mano, que atitude... Ai, infantil, velho. Tá ligado? O Chandler fez lá uma brincadeira falando que tinha morrido, que também não foi uma atitude muito legal. Até esqueci de colocar isso na lista do Chandler, né? Não foi uma atitude legal do Chandler, porque, mano, isso mexe com as pessoas, tá ligado? Só que o Ross foi além. Falou, mano, ninguém me ligou, ninguém me mandou uma mensagem pra saber se tá tudo bem, ninguém falou com os meus pais, ninguém veio atrás de mim e decidiu fazer um funeral, tá ligado? Pra mexer com as pessoas só pra alimentar o próprio ego de que é lembrado pelas pessoas. Mano, se espalha a notícia que você morreu e ninguém se comove, tem alguma coisa errada com você. Então você reveja suas próprias atitudes pra que as pessoas sintam sua falta quando você partir. Mas não faz um funeral e mexe com o sentimento das pessoas. Mano, bizarro. O Ross... Pra mim é o pior erro que ele cometeu na série. E por último, eu deixei a nossa queridinha Rachel pra mostrar pra vocês, né? Porque eu sei que tem muita gente que nesse momento já tava aqui, tá vendo? O Ross é o pior sim, o Ross é tóxico, não sei o quê. E aí toda vez que eu comento que uma das piores coisas que Friends já fez, eu até comentei isso no vídeo de segunda, uma das piores coisas que já fez foi juntar o Joey com a Rachel, né? Que é um casal extremamente sem química e tal. Sempre tem alguém pra defender. Ah, mas o Joey era carinhoso com ela, diferente do Ross que era tóxico. Mano, a Rachel é tão tóxica quanto o Ross, eu vou provar pra vocês agora. Ela mentiu pra Phoebe, ela não foi uma amiga legal. Quando a Phoebe saiu, elas combinaram de correr lá no parque, a Phoebe corria toda destrambelhada, ela ficou com vergonha da sua amiga, e em vez de, beleza, tudo bem ela sentir vergonha, mas, pô, conversa, fala, Phoebe, né, sei lá, não sei como é que ela falaria isso, mas ela tinha que ter sido sincera, mas não, foi lá e mentiu, magoou os sentimentos da Phoebe, traiu a confiança da Phoebe com essa mentira, e acabou depois até fazendo igual, então não foi uma atitude legal. E enquanto ela morava ainda com a Phoebe, ela comprou várias coisas lá da Potter Bar, né, na loja lá, que a Phoebe não gostava, porque produzia as coisas em massa, e ela estava certa, porque o Ross tinha as mesmas coisas em casa, na mesma mesa, e ela continuou comprando coisas sabendo que a Phoebe odiava, colocando as coisas dentro da casa da Phoebe. A casa não era dela, mas que ela estivesse morando lá, e ela continuou redecorando a casa da Phoebe contra a vontade dela, mentindo sobre onde ela estava comprando as coisas. E vocês já pararam pra pensar que a Rachel só contratou o Tag porque ele era bonito? Apenas, ele não tinha habilidade nenhuma pra ser assistente dela, e ela foi lá e contratou só porque ele era bonito. E eu sei que é engraçado, gente, eu não tô condenando a série, blá blá blá, e sem discurso moralista aqui, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é, pensem o inverso. Pensem um cara ali, quase nos 30 anos, contratar uma menina de 23, 24, só porque ela é bonita. Só por isso, sabe? E ainda ficar dando em cima, é um crush, outras pessoas estando interessadas nela, ele vai lá e mente sobre a menina e tal, pra poder... A gente falou isso do Chandler, né, que mentiu sobre a Nina, e foi errado. Por que a Rachel mentir sobre o Tag ser gay, pra outras mulheres não ficarem com ele, é ok, né? Então, ela errou muito quando ela fez isso, não só em contratar ele por isso, mas também ficou dando em cima dele. Quando ela se ofereceu pra ensinar o Joey a velejar, né, que o Joey ele comprou um barco, ela foi extremamente impaciente com ele, sabendo que ele tem uma dificuldade de aprender, de uma coisa que ele nunca tinha visto na vida dele, e mesmo assim ela não soube ser paciente com ele, até batendo na testa dele pra ele poder aprender. Por mais que ela tenha aprendido assim do pai dela, a gente entende ali o contexto, mas não deixa de ser um erro. Ela tenta conversar com o Van Damme, né, naquela participação que teve em Friends, pra ele ficar com a Mônica, ele começa a elogiar ela e ela cede, e ela acaba saindo com ele mesmo sabendo que a Mônica gostava dele. Não foi legal também, hein, Rachel? E beleza que a Mônica meio que permitiu ali, mas ela tinha que ter um feeling de que não foi uma atitude legal. Depois ela falou pro Van Damme que a Mônica queria sair com ela e inventou várias coisas sobre a Mônica, falando que ela ia fazer um trisal ali, né, uma homenagem e tal, difamando a Mônica
pra sair com o Van Damme. Naquele episódio também que ela e o Chandler começam a comer um cheesecake ali, né, várias vezes, e aí eles dividem o cheesecake, cada um com a sua metade, ela acaba derrubando dela sem querer porque ela tropeça, e ela vai lá e derruba o do Chandler só porque ele ainda tinha e ela não. E ele não ia dividir com ela. Mano. E aí ela também foi cometendo algumas coisas contra o Ross, como por exemplo, quando ele tava com a Julie, e ele falou que não tinha transado com ela ainda e tal, não sei o que, ela ficou mentindo pro Ross, falando, mano, não tem nada mais sexy do que um cara que não quer transar. E começa a falar pra ele que pra ele esperar o máximo possível, porque isso vai tornar ele sexy, só pra ele não ficar com a Julie, porque ela tava com ciúmes. E isso o Ross nunca fez, nunca interferiu nos relacionamentos dela, que eu me lembre, assim, efetivamente desse jeito. E ela não só interferia no relacionamento, ela interferia na vida da Julie também. Porque tem aquele episódio que a Phoebe corta o cabelo da Mônica todo errado, a Julie pede pra Phoebe cortar o cabelo dela também, e aí a Phoebe vai confirmar com a Rachel, não, o corte que ela tá pedindo é assim, assim, né? E a Rachel fala, não, o corte que ela tá pedindo é tal, pra estragar o cabelo da Julie de propósito, mano, só por vingancinha. De uma mulher que não fez absolutamente nada pra ela e sempre foi extremamente simpática. Andie MacDowell is the guy from Planet of the Apes. E falando em cabelo e namoradas do Ross, ela fez isso também com a Bonnie por pura mesquinharia e egoísmo, porque ela sabia que o Ross não ficaria com a Bonnie, que ela não ficaria dentro dos padrões atrativa pro Ross se ela raspasse a cabeça de novo. Tanto é que ela só deixou a Phoebe fazer o encontro entre eles dois porque ela achava que a Bonnie era careca, e aí descobriu que não era, ficou com muitos ciúmes, ficou dando em cima do Ross, depois que ela não tinha mais ele, né, porque ela teve chance de fazer isso antes, mas esperou ele começar a namorar, e aí foi lá e ficou incentivando a Bonnie a raspar a cabeça. E assim, eu entendo que muita gente defende essa atitude dela, falando que, mas a Bonnie já queria cortar o cabelo, né, foi uma coisa que a Bonnie se sentiu livre em fazer e não sei o que. Beleza, mas não é a questão dela ter raspado a cabeça, é a questão da intenção por trás da atitude da Rachel, que ela só fez aquilo porque ela sabia que o Ross não ficaria mais com a Bonnie. Não era uma decisão dela pra ser tomada pra ela ter feito uma coisa dessa, mas ela fez por maldade, e isso mostra o quanto ela também era ruim. Na época do término com o Ross também, ela na mesma noite do término recebeu o pivô da briga em casa, que era o Mark. Aí o Mark falou, não, vou ir na sua casa. Ela, não vem, mas ele foi. E, tipo, é um prédio, é interfone, ela podia não ter deixado ele subir, mas ela deixou ele entrar em casa e ainda mentiu pro Ross sobre isso, porque o Ross ligou lá pra se acertar, e aí ele ouviu uma voz e ele falou, quem tá aí? Ela falou, ninguém. Ela mentiu pro Ross também sobre o Mark estar ali dentro de casa. Who's that? Nobody? Ela podia na hora ter tentado, pelo menos, falar a verdade, por mais que não desse em nada, mas tentado falar a verdade. Não, o Mark veio aqui pra conversar comigo porque ele sabe que eu tô mal, mas não tem nada entre a gente, eu tava esperando, tava te procurando e não sei o que. Tá, já engatilhasse ali pro Ross não pensar besteira. Mas ela mentiu sobre isso, abriu margem pro Ross pensar o que quisesse. E aí depois que eles voltaram, né, eles iam voltar depois que ela fez aquelas coisas com a Bonnie lá na praia, ela culpou o Ross completamente pelo término deles dois, sendo que foi ela que pediu o término, pela atitude do Ross, mas foi ela que pediu, foi ela que recebeu o Mark em casa, sabe? O Ross foi o que mais errou no término, mas ele não foi o único que cometeu erros. E ela quis jogar a culpa toda pra ele numa carta de 18 páginas, frente e verso, pra ele ler 5 horas da manhã. Tudo bem ela querer conversar com ele sobre isso, tudo bem ela ainda estar insegura, tudo bem ela achar que é culpa dele, mas pô, uma carta? Você tem quantos anos, Rachel? 15? Era pra eles terem ficado aquela manhã ali, já que ela meio que forçou ele a terminar com a Bonnie naquela madrugada, e aí eles ficarem juntos aquela noite, dormir, né, ir pra casa, e quando chegassem em casa, Ross, vamos conversar, né, pra acertar o jeito que as coisas ficaram da última vez. Você cometeu tal e tal erro, não foi legal, vamos, né, sabe, conversar como dois adultos. Porque ela não é mais adolescente, mas não, escreveu uma carta, forçou eles a ler aquela madrugada ali, culpando ele por tudo que tinha acontecido, sendo que não era totalmente culpa dele. E por último, o Ross não é o único traidor da turma, né, porque a Rachel também trai. Não necessariamente um namorado, mas ela traiu a sua melhor amiga, Mindy, uma das melhores amigas, né, quando ficou com o Barry sabendo que eles estavam noivos. Sabia que o Barry estava noivo da amiga dela e foi lá e ficou com o Barry mesmo assim, e várias vezes. Sabe? E aí depois acabou contando pra Mindy, mas a Mindy também ficou com o Barry quando eles eram casados, não interessa, sabe? Dois errados não fazem um acerto, né? Só porque a Mindy errou, não deu o direito da Rachel errar também. E ela foi lá e ficou com o Barry, traiu a melhor amiga dela. Então tá vendo como a Rachel também cometeu vários erros? E é por isso que eu digo que Ross e Rachel são perfeitos um pro outro. Porque além de uma química incrível e inexplicável, eles também são extremamente tóxicos com outras pessoas, um com o outro, e por isso se merecem.
sabe? E são felizes juntos. E isso que importa no fim das contas. Mas é isso que eu queria trazer pra vocês. Esse vídeo ficou muito mais longo do que eu gostaria, desculpem. Vou tentar ser mais rápido no vídeo de amanhã, que eu vou trazer as qualidades pra dar uma equilibrada nessa balança. Não odiamos Friends, não julgamos Friends, só comentários sobre atitudes que eles tiveram e que tudo bem, a gente não precisa passar pano pra tudo também, né? A gente passa pano falando, é compreensível, eles erraram porque são humanos, quem nunca errou, que atire a primeira pedra, porque a gente também é, não é mesmo? Mas amanhã volto aqui pra exaltar as qualidades dessas 6 pessoas que fazem parte da minha vida há tanto tempo. Esqueci de alguma coisa? De algum desses personagens? Deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra não perder o vídeo de amanhã. E domingo, dia 22, live da gente aqui falando muito sobre Friends pra comemorar esses 30 anos. E agora vamos conhecer a terceira pessoa que estará presente na live. Oi gente, meu nome é Beatriz Coelho, eu sou designer de marcas e thumb maker aqui no canal Minha Vida é uma Série e também sou muito fã de Friends, assim como você. E nesse domingo, dia 22, eu te espero pra gente conversar um pouquinho sobre a melhor série do mundo. Até lá! Essa aí é a Bia, né, a que tá por trás das thumbs aqui do canal, que tem evoluído comigo, que a gente tá junto há tantos anos, né, faz muito tempo que ela faz as minhas thumbs aqui, a gente sempre vai conversando e ela também é muito fã de Friends, ela tá me ajudando com algumas coisas aqui, algumas artes que a gente vai usar principalmente na live, então nada mais justo do que ela também fazer parte desse dia histórico aqui do canal. Então já temos 3 convidados revelados para essa live, além da participação de vocês. Então já coloca o alarme aí para despertar, 5 horas, domingo, dia 22, a gente espera por vocês, fechou? Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima, valeu!